Roteiro dos trabalhos referente à sessão ordinária, 16/11/2022. 20ª sessão ordinária, segunda legislatura, segunda sessão legislativa, sexta legislatura, data de 16 de novembro do ano de 2022, às 18h24. Verificando o quórum regimental, dou por aberto os trabalhos da mesa. Peço ao vereador Sérgio que faça a leitura de um trecho da Bíblia. Ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades. Preserva-me a vida do terror do inimigo. Esconda-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiam a língua como espada e apontam, quais flechas, palavras amargas, para as ocultas atingirem o íntegro. Obrigado, vereador. Coloco em votação a ata número 019/2022 da sessão ordinária do dia 3/11/2022 e a ata número 020/2022 da sessão solene do dia 12/11/2022. Quem estiver contrário, manifeste. Quem estiver favorável, permaneça como está. As atas foram aprovadas por unanimidade de votos. Peço ao secretário que faça a leitura das proposições apresentadas à mesa. Comunicamos que está na casa para análise o recebimento de emendas ao projeto de lei municipal número 054/2022, de 20 de outubro de 2022. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2023. A audiência pública para a discussão do referido projeto será realizada no dia 22/11/2022, a partir das 9 horas do plenário da Câmara Municipal de Vereadores. Passamos para o grande expediente. O vereador tem 10 minutos para falar sobre diversos assuntos de interesse público. Voto de pesar e louvor, como determina o regimento interno da Câmara. Estão abertas as inscrições. Fala, vereador Sérgio. Caro presidente, colega vereadora, vereadores, quem nos acompanha pelo site da Câmara Municipal de Vereadores, das redes sociais, segunda sessão ordinária do mês de novembro, estamos nos aproximando do final do ano, teremos 2 sessões ordinárias ainda e a extraordinária para discutirmos e aprovarmos aí o projeto de lei 054/2022, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2023. Inicialmente, quero deixar registrado aqui os votos de pesar ao nosso colega vereador, presidente da Câmara, presidente da Casa, Igor Linder, pelo passamento aí da sua irmã, Corrida, nesse final de semana. Pessoa que residiu aqui, nasceu aqui no Xingu, trabalhou aqui por vários anos e depois indo morar na Grande Porto Alegre e veio a óbito esse final de semana. Pessoa que eu tive a oportunidade de conviver e de viver isso quando se levava pacientes a Porto Alegre. As portas da casa dela e do Zé estavam abertas para hospedar. Inclusive eu tive a oportunidade de pernoitar lá. Então, o nosso reconhecimento a essa família e votos de pesar a toda a família, a colega vereadora. Não poderia ser diferente. Eu gostaria de agradecer a todos os colegas vereadores,
aos servidores desta casa, à nossa assessoria jurídica, pelo auxílio na organização, enfim, dessa nossa sessão solene, agora do último sábado, por comemoração dos 125 anos da colônia Xingu. É obrigação do servidor? Mas eu tenho orgulho em dizer que sempre tive parcerias aqui, boas parcerias com os servidores, com os colegas vereadores, e tanto é que o sucesso dessa sessão solene, acompanhei nessa semana um pouco nas redes sociais, aí no Facebook, as pessoas aí agradecendo pela lembrança, e aquilo que a gente dizia, né? É a nossa história. Quero agradecer aqui ao vice-presidente, vereador Vitello, que assumiu como presidente, assumiu a coordenação da sessão, muito bem conduzido, e a gente ouviu então, né, como eu dizia, as pessoas que fizeram uso da palavra, tanto aqui de Novo Xingu, quanto os representantes de fora do nosso município, a satisfação e a alegria deles em poder lembrar. E olha a história, né? Olha o Sr. Romildo Greff trouxe uma escritura pública de compra e venda de terra, como ele disse, né? Levou 6 anos para terminar a escritura. Começou em Cruz Alta, Palmeira e terminou em Passo Fundo. Então, isso faz parte da nossa história. E as pessoas que a gente conseguiu contatar, os mencionados, todos eles foi feito contato com eles de uma ou outra forma, familiares, enfim, estavam sabendo, né? E o que pode ter acontecido, de repente, a gente ter deixado alguém fora, mas pelos documentos que nós tínhamos, que a gente pesquisou, eram esses. Isso, de minha parte, não quer dizer que se tiver alguém aí, algum familiar, que possa dizer, não, o meu familiar, meu antepassado teve aí, fez parte, merece também um certificado de reconhecimento. E eu creio que os colegas não irão se abster também de assinar esse certificado. E também agora, né, comentar da nossa próxima sessão solene que nós vamos ter antes da nossa próxima sessão de ordem, né, que é na primeira sexta-feira do mês de dezembro, para homenagearmos então o nosso coral, e que completa também agora o aniversário, vários anos aí de atividade, e a OASE. Duas homenagens que serão prestadas a 2 entidades, e o que a gente pode fazer é convidar a população para que participe, assim como também por parte dos vereadores houve esse empenho, né, nessa sessão que tivemos no centro de eventos. É sempre bom e interessante quando a gente consegue fazer esse resgate. E voltando então aos 125 anos de colônia, o nosso desafio. Eu liguei hoje para o secretário municipal da Educação e Cultura para ver o que estava sendo programado e pensado para o ano que vem. Daí ele me disse que na segunda-feira agora vão reunir as direções das escolas municipais para discutir já um pouco o planejamento também de 2023, e eu desafiei eles para que abram esse espaço para que nós possamos em 2023 coletar esses dados dessas outras áreas que pertencem ao município de Novo Xingu e que a história não está registrada. Eu hoje pela manhã, conversando com o pai do Adelar Sartori, acho que é o Inuí, fugiu o nome dele agora, mora no Taquaruçu, o pai do Adelar Sartori. Enfim, 73 anos faz que ele veio morar no Xingu. Quer dizer, que ele veio para cá, ele veio morar em Constantina. E ele veio da região de Lajeado. E esse povo, quando veio de lá, veio de carroça, veio de a cavalo, né? Aí eu pedi de quem ele tinha comprado essa área de terra. Era Siribrande, mas em Constantina, depois que ele veio para Xingu. Então, esses levantamentos que nós temos que ter para poder escrever e ser publicado, quem sabe,
eu imagino, com o apoio da Câmara Municipal de Vereadores, aí, esse novo livro, essa outra história. Né? E nós temos uns dados interessantes que a princípio até hoje não estão publicados, registrados. Nós temos aqui a avó da Daiane, da família Agatti, que a família foi proprietária de uma casa, antigamente se dizia casa de pasto, uma hospedaria, onde as pessoas que passavam pela colônia se hospedavam, pernoitavam e seguiam viagem no outro dia. Esses dados nós precisamos. Né? Agora, por ocasião do Senato em Cruz Alta, conversando com um jornalista, Sérgio Coelho, historiador, foi jornalista do Estadão de São Paulo, jornalista da Rede Globo, jornalista do Globo Rural. O pai dele, natural de Palmeira das Missões, foi tropeiro e passou por aqui. Então agora a gente está tentando ver a data mais exata. Então são histórias que precisam ser registradas para que fique, tá? Para as futuras gerações, para saber da onde nós estamos vindo e aquilo que nós queremos para o nosso futuro. Então, como nós não temos maiores assuntos hoje, não temos projeto de lei, seria isso para o momento. E mais uma vez, muito obrigado aos colegas, à comunidade xinguense, à comunidade regional que prestigiou, que esteve presente nessa sessão solene e com certeza se fará também na próxima sessão solene. Seria isso, muito obrigado. Obrigado, vereador. Continuam abertas as inscrições. Palavra, vereador Laurício. Gostaria primeiramente de cumprimentar o presidente da casa, demais colegas vereadores, funcionários da casa. Gostaria de usar o grande expediente, primeiramente para deixar meus votos de pesar, o presidente da casa, vereador Ildor, meus sentimentos, força, cabeça erguida. Como eu sempre falo, né, a gente sempre tem que guardar as boas lembranças dos familiares que aqui nos deixam, né? Eu gostaria só de... Estamos chegando mais para o final do ano, bastante festivo, digamos assim, em nosso município, bastante correria por causa das safras, né? Bastante trabalho sendo concluídos, né? Então, terraplanagem, bastante pessoas vendo suas rentabilidades, seus investimentos produzindo, né? Isso nos deixa feliz. E a exemplo de como o nosso colega vereador, o Sérgio falou, como é bom relembrar a história, né? Como é bom a gente puxar digamos assim, os antepassados, lembrar das primeiras raízes, conforme eu falei na sessão solene, as primeiras raízes que aqui foram cravadas. Com certeza foram momentos difíceis, que foi passado desde a colonização, há 125 anos atrás, mas com certeza esses momentos difíceis, como eu sempre procuro falar, momentos difíceis produzem e geram gerações fortes. E com certeza nós estamos vindo de uma geração forte, uma geração que não tem medo de pelear, uma geração que sempre correu de atrás dos direitos, uma geração que não tem medo de dar a cara a bater, uma geração que não tem medo de investir. E eu me arrisco a dizer que daqui a pouco é por isso que o nosso município é tão próspero, porque aqui vive um povo que não tem medo de trabalhar, não tem medo de desafios e não tem medo de botar a cara a bater, não tem medo de pelear, digamos assim, né? Então, gostaria de deixar meus parabéns para todos
para todos os que iniciaram essa peleia aqui nessa terra, onde que muitas outras famílias estão tirando seu sustento e tendo uma qualidade de vida exemplar a nível de região, de estado, de país. Me arrisco a dizer que poucos municípios têm uma qualidade de vida igual nós temos aqui no nosso município de Novo Xingu. Gostaria também de parabenizar o pessoal da comunidade ali, Igreja Católica. No último dia 3 tiveram uma belíssima festa, né? Não pude me fazer presente, digamos assim, chegou a visita lá em casa, mas lá comprei uma carne, uma maionese muito boa a festa deles mesmo. Então, de parabéns. O baile também, que foi realizado em virtude da comemoração da imigração, da colonização, ótimo baile. Veio um tempo feio aí, umas horas antes de começar o evento, Arancolona fez o tendel. Então, parabéns para todo mundo que ajudou a organizar, deixaram a casa em ordem aí, para recepcionar muito bem toda a região que aqui veio, e com certeza se divertiram, fizeram uma festa boa, e aonde que a gente passa aí só houve elogios, digamos assim. O que eu teria para o grande expediente seria isso. Se necessário, volto um pequeno expediente. Obrigado, vereador. Continuam abertas as inscrições. Palavra, vereador Wagner. Quero cumprimentar o senhor presidente, demais colegas, vereadores, vereadora, servidores da casa, público que nos acompanha ou nos assiste pela transmissão. Também aproveitar esta oportunidade para deixar registrado os meus votos de pesar ao colega vereador Ildor, presidente da casa, pela perca de sua irmã. Deixar então os meus votos de pesar e sentimentos por esta perca, e que Deus possa confortar o coração do senhor e de todos os familiares. Também parabenizar a todos que se envolveram pela realização da sessão solene, a toda a casa, aos vereadores, o município, a administração como um todo, que organizou toda a programação em comemoração a esses 125 anos da colonização alemã. E esses momentos são muito importantes para relembrar a história, relembrar o passado, encontrar famílias, encontrar pessoas que já estiveram, já residiam em nosso município, não residem mais. É um momento de conversa, de botar em dia os assuntos atuais e também de ouvir momentos e histórias do passado. Então, agradecer ao colega Sérgio pela ideia e dizer que foi um momento importante, com a rústica pela manhã, com o almoço, depois com a sessão solene e também à noite com o baile. Então, um evento bem considerável para comemorar esse período de imigração alemã aqui em nosso município. E durante o almoço conversei com algumas pessoas, alguns familiares que já residiam aqui, não estão mais residindo em Novo Xingu, e como é bom fazer essa confraternização e conversar com essas pessoas e ver o quanto eles sentem orgulho ainda da terra da onde eles vieram, assim como nós que ainda residimos aqui, também a gente tem um orgulho deste local. E comemorar datas é importante, é bom, para deixar registrado a história daqueles que lutaram muito para chegar num objetivo. Isso nós já dizíamos lá na sessão solene. E por falar em datas, gostaria de deixar registrado também nesta tribuna, nesta casa, que neste ano de 2022
A Igreja Evangélica Congregacional do Brasil está comemorando 80 anos de história e fundação aqui no Brasil. A igreja a qual eu faço parte, aqui em nosso município, também já uma comunidade existente há muitos anos. Eu também faço parte da diretoria da paróquia de Atiaçu, e no mês que passou estive participando então no município de Paraíso do Sul, num evento, numa confraternização, no concílio que lá teve, comemorando então os 80 anos da IECB no Brasil, da Igreja Evangélica Congregacional. Então desejo os meus votos de parabéns a todos os membros integrantes desta igreja, que também há muitos anos já fazem história. E antes dela ser fundada, há 100 anos atrás, já existiam 7 comunidades independentes. Estas estão comemorando neste ano 100 anos de história. E uma delas é a comunidade a qual a gente faz parte, que é a paróquia de Atiaçu. Elas eram independentes, Paraíso do Sul, Atiaçu, e outras comunidades, 7 ao total no Rio Grande do Sul, que há 80 anos atrás se juntaram e formaram então a IECB, que hoje existe em todo o sul do Brasil, Mato Grosso do Norte, e inclusive na região norte, quer dizer, também existem igrejas que vieram através de imigração alemã também para a região sul do Brasil. Então, minhas felicitações a todos os congregacionais que comemoram este ano 80 anos de história. Obrigado, vereador. Continuam abertas as inscrições. Palavra, vereador Tato. Inicialmente, cumprimentar o presidente da casa, colegas vereadores, vereadoras, as líderes, Edervaldo está sempre aí também presente, público de casa que está acompanhando pelos meios de comunicação. Quero inicialmente me colocar aí com meus votos de pesar ao colega Eldor pela perca da sua irmã aí, e deixar aí nossos pêsames a toda a família e força, vida para frente. A gente sabe que é difícil, mas como os colegas já falaram, lembrar das coisas positivas, coisas boas. Vamos ser um pouquinho repetitivo, mas não podia deixar de usar a tribuna a respeito da nossa sessão solene, tivemos no último dia 12. Inicialmente, quero parabenizar o colega vereador Sérgio pela iniciativa, pelo esforço, junto com as meninas aí e os demais colegas que também se colocaram à disposição, todo mundo da sua maneira contribuindo para que fosse executada essa sessão, onde é que o pessoal que acompanhou parabenizou todos os envolvidos e parabenizou também pelo motivo que foi essa sessão. Relembrar os primeiros pessoas que adquiriram a área de terra, as primeiras 21 famílias que desbravaram, que naquela época tiveram a coragem de sair dos seus devidos locais que estavam morando por tentativa de melhorar. A gente sabe, todo mundo quando muda tenta melhorar, mas a gente também sabe a dificuldade que existia nos anos mais antigos. Não tinha a infraestrutura que existe hoje. Como foi citado lá na sessão, o pessoal foi transportado em carroças, mulas, cavalos. Então a gente era um meio de transporte da época. A gente vê hoje a infância, muitos nem conhecem esse tipo de meio de transportes. Então é um meio de relembrar e enaltecer e deixar esse orgulho que nós temos de ser xinguenses e também dessas pessoas, dessas famílias que
colocaram aí um pontapé inicial ao Novo Xingu. E como eu já disse, todo mundo que passou por Novo Xingu tem uma história, fez algo para colaborar, cada um da sua maneira, a gente sabe, cada um tem seu estilo, mas cada um tentando o bem e ajudando e melhorando. E não é de varde que hoje nós somos um exemplo de município, um exemplo de cidade, um exemplo de interior. Temos as nossas dificuldades, temos as nossas falhas, mas temos um município que tem futuro, que tem prosperidade, que tem desenvolvimento, que tem uma grande qualidade de vida na saúde, no interior, grandes investimentos, que era uma tecla que nós batia muito. Todos queriam que os nossos jovens ficassem no interior. Hoje a gente vê um grande desenvolvimento, uma melhoria, uma cidade um município que hoje já está asfaltando no interior, está incentivando nos chiqueirões, na suinocultura, na bacia leiteira, então é na agricultura de grãos, em citros, então tem entre outros piscicultura, a gente vê, nós temos vários e outros meios de renda que seguram nossos produtores rurais. A gente sabe que não é difícil, hoje tem que ter uma gestão financeira muito boa, tem que saber administrar a propriedade como uma empresa, a gente tem que ser realista, as coisas são dessa maneira, mas a gente vê um grande desenvolvimento e uma grande qualidade de vida, que é um dos principais objetivos nossos como vereador aqui, pelo menos meu, aí, para trazer uma melhoria para cada família, para cada pessoas que moram na cidade. Tem pessoas de baixa renda, a gente sabe também, tem a nossa assistência social também tem trabalhos nessa parte. A gente vê então como é que funciona o trabalho público do nosso município. E nós vereadores aqui, de uma e de outra maneira, nós contribuímos, trazendo recursos, trazendo informações para nossos secretários, para nossos prefeitos, para nosso vice, cobrando, auxiliando. Então é o nosso papel. Então dessa maneira também a gente vê que o nosso município hoje é um município que está bem colocado a nível regional. Nós temos uma boa estrutura na saúde, com veículos que podem atender a nossa comunidade, todos os veículos novos. Temos uma frota boa no nosso parque de máquinas, uma estrutura no nosso, na agricultura. A gente tem um bom trabalho na educação, no esporte. Então a gente vê que nós temos várias qualidades e nós também temos que lembrar disso, as nossas qualidades. Temos nossos defeitos? Temos, somos realistas, mas temos orgulho pelo trabalho que estamos fazendo aqui no nosso município. Então essa sessão solene eu vejo dessa forma, 125 anos da colonização, onde se iniciou tudo, se inicia. Então a gente, último dia 12, tivemos a nossa corrida pela parte da manhã, nossos atletas, até o nosso colega vereador Darcy, parabenizar ele que fez o percurso, 25 quilômetros aí, representando a nós aí, parabéns, a gente quer deixar fundo do coração. A gente acompanhou também a corrida dos 700 metros da Piazzada, teve aqui no centro, também a mini rústica. Então tivemos a sessão solene, tivemos o nosso baile de chopp, ótimo baile, bem animado, o pessoal elogiando bastante. Então é um meio de comemorar também e relembrar e dar esse carinho aí para a nossa população e para todas as pessoas aí que estavam presentes e quem não estava presente, como o colega vereador Sérgio já disse, às vezes a gente se esquece de alguém. Estamos aqui à disposição para contribuir e para lembrar essas famílias também, logo ali na frente. Então, também quero... agora eu lembrei de uma coisa, temos a nossa votação popular aí, no orçamento participativo, né, pessoal? Está em andamento. Quero deixar aí esse lembrete aí para todo mundo fazer a votação popular aí. Então, deixar esse registro aí para quem está escutando também, entrar aí no
no site aí, então, para também fazer a votação popular, para nós, o município também vir um recurso a nível do estado aí. Então a gente quer deixar esse registro aqui. Se preciso, eu volto no pequeno expediente. Obrigado, vereador. Continuam abertas as inscrições. Não havendo mais inscrições, peço ao vice-presidente, vereador Laurício Bitelo, que assuma os trabalhos da mesa para que eu possa fazer uso da palavra. Assumo os trabalhos da mesa e passo de imediato a palavra ao vereador Hildor. Cumprimentar o senhor presidente, demais colegas, público que nos assiste presencialmente aqui, as pessoas através do Facebook também, e quem irá ouvir através do site da Câmara. Inicialmente, em alguns assuntos aqui, mas quero fazer um agradecimento de forma especial aos colegas aqui, pelo apoio, pela força. Agradecer também toda a comunidade regional pelo apoio através de grupos de WhatsApp, através do Facebook, através de pessoas que se solidarizaram não só comigo, mas com toda a família. A gente se sente confortado com isso, sabendo que tem o apoio dos amigos. E minha irmã, ela residia lá em Porto Alegre, em Canoas, mais precisamente. Como o Sérgio falou, muita gente daqui, né? Tinha uma casa grande lá, vários quartos sobrando, e muitas pessoas daqui, inclusive, escreviam no Facebook, lembrando da passagem que passaram por lá e tal. Estava sempre de portas abertas para todos que precisassem. Então, a gente fica sentido, mas é coisas da vida. Às vezes, o que a gente quer não é o que Deus quer, e assim temos que aceitar. Obrigado a todos. Parabenizar os colegas vereadores aí. Não consegui assistir toda a sessão, mas assisti parte dela. A sessão muito linda, muito bonita. As lembranças. E depois disso eu conversei com algumas pessoas mais idosas aqui do município que se sentiram muito felizes em ser homenageadas. Isso traz um reconhecimento muito grande para essas pessoas, e que com certeza elas ficam muito felizes de serem lembradas ou receber uma lembrança em nome de um antepassado que aqui esteve e que por essa Casa Legislativa foi lembrada nesse momento. Parabenizar a todos, então, os colegas vereadores, principalmente o colega vereador Sérgio, que volta e meia e inventa uma dessas, né, vereador? E que faz parte, é assim mesmo, é assim que segue a vida. E nós temos que aproveitar os momentos aqui para homenagear as boas coisas que nós temos. E o coral aqui do município vai ser homenageado nos próximos dias, mais precisamente no dia 2, então, de dezembro. Agora há pouco o vereador Wagner falou da igreja congregacional. Também mereceria uma homenagem. Mas o vereador Wagner, quem entende, se quiser fazer, a dizer que essa Casa Legislativa está à disposição. Se quiser fazer qualquer tipo de homenagem aqui, as portas estão abertas. Está à disposição de todas as entidades. Com certeza é uma igreja que contribuiu muito com o passar dos anos também aqui no nosso município, como nós temos a igreja luterana, como nós temos a congregacional, nós temos a metodista, nós temos a católica, nós temos a Assembleia de Deus, e todas elas tiveram a sua importância. E é importante esses depoimentos, como o Wagner fez agora, para a gente também lembrar que lá atrás as igrejas muitas vezes serviam de avalista, para que muitos aqui conseguiam comprar terra. A gente sabe dessas histórias, né? Então as igrejas tiveram sempre foi uma ferramenta muito importante para as pessoas que aqui vieram residir. Por fim, eu não quero me alongar muito, mas eu gostaria de
de falar de algumas coisas que estão acontecendo, mais precisamente a nível de Brasil, e que é a respeito das mobilizações. Eu ando pelo estado aqui em vários pontos, não estão fechando BR, mas continuam ali do lado da BR, o pessoal protestando, pessoas radicais contestando o resultado da eleição, pessoas que muitas vezes, essas aí, talvez criticavam o Sem Terra, o movimento do MST, e que chamavam esses movimentos de radicais. O Darcy Bacin foi um dos iniciantes dessa luta, e sabe o quanto foi árduo, mas sempre sabendo onde queria chegar. Eles tinham um movimento e eles tinham uma pauta. E hoje nós não sabemos qual a pauta desse pessoal que está aí do lado da BR, muitas vezes bagunçando, atrasando a vida de caminhoneiros que querem trabalhar, atrasando a vida de pessoas que querem e pedem liberdade, e ao mesmo tempo pedem intervenção militar. Ditadura de militar não combina, não casa com liberdade, ou uma coisa ou outra. E hoje você vê que muitas vezes as críticas que você teve ao pessoal do PT por mobilização, por pauta, mas nunca se ouviu falar de que o PT não aceitou um resultado de uma eleição. O PT aceitou, quieto, um golpe que foi dado. Aceitou. E voltou pelas urnas. Voltou escolhido pelo povo. Foi o povo que escolheu esse governo para voltar. Porque, como eu disse na outra sessão, já esse governo, do jeito que estava, esse atual presidente não se sustentava no poder, porque é um governo que trabalhava para meia dúzia e não trabalhava para a maioria. E a gente espera, sinceramente, que o futuro presidente Lula olhe para todos, que não olhe apenas para os grandes, que não olhe apenas para alguns do seu círculo de amizade, daqueles que têm mais dinheiro, mais poder, mas que olhe para a grande maioria do povo pobre desse Brasil. É para isso que veio a mudança, é para isso que o povo espera. E eu espero sinceramente que essa forma de protesto que está sendo feita hoje, pedindo intervenção militar e liberdade ao mesmo tempo, se insere logo, que essas pessoas reconheçam que perderam na urna, a mesma urna que elegeu o Bolsonaro há 30 anos no poder. Há muitos anos a urna eletrônica aqui no Brasil está implantada e muitas vezes se elegeram por essa urna e agora não aceitam o resultado. Então esse radicalismo que está implantado, ele tem que acabar para que nós tenhamos paz nesse país e que para o presidente que entre lá, nós vamos estar aqui. Nós apoiamos o governo que vai repetir e apoiamos também o presidente Lula. E vamos aqui fazer as críticas quando é necessário. A gente espera sinceramente que esse país logo, logo volte à normalidade e que tenha paz para todos. Seria isso para o grande expediente. Eu volto no pequeno se necessário. Obrigado. Devolvo os trabalhos da mesa ao presidente Eudor. Considerações finais. Tempo máximo de 5 minutos por vereador para falar de assuntos de interesse público. Estão abertas as inscrições. A palavra, vereador Daiane. Quero cumprimentar o presidente da casa, os demais colegas, as lises, o assessor jurídico e os que nos acompanham de casa. Queria só deixar os votos de pesar ao nosso colega Eudor. A gente gostaria muito de estar com ele nesse momento, mas estávamos também de mão amarrada, né? Nós estávamos no mesmo dia com a sessão solene e também ficou meio fora de mão em função de ser distante, né, daqui. Mas a gente, em memória, torcendo que Deus estivesse confortando os vossos corações, né? E também deixar um agradecimento especial ao nosso colega Sérgio por ter
ser mobilizado. Acho que é isso que a gente precisa, valorizar os nossos munícipes, né, os nossos antepassados, e resgatar essas histórias para que, de fato, os nossos filhos, a nossa sucessão possa reconhecer e valorizar isso. Eu tenho um professor que diz assim que nós somos as gerações de quem ganhamos um legado dos nossos pais e estamos trabalhando muito, muito, muito para manter. E vai chegar a nossa futura geração, que é os nossos filhos, que vai gastar o que nós e os nossos pais fizemos. Depois vai vir a geração dos nossos netos, que vão ter que conquistar tudo de novo. Então a gente também tem que se preocupar com as futuras gerações, de também ensinar o quanto foi custoso para chegarmos até onde chegamos, né? Eu acho que isso é importante, isso é resgatar a história, memórias, e fazer com que os nossos jovens entendam todo esse processo, porque hoje está muito fácil pegar as coisas tudo pronto. Era isso para o pequeno expediente. Obrigado, vereador. Continua abertas as inscrições. Vereador Sérgio. Caro presidente, colegas vereadores, vereadora, público que nos assiste, apenas para deixar registrado que na tarde de hoje aconteceu uma reunião no gabinete do prefeito, o qual o presidente da casa articulou e convidou, os vereadores todos estavam convidados, para participar de uma reunião a respeito de uma viagem a Brasília que está sendo organizada agora para o mês de dezembro. Agradecer a administração municipal, que recebeu a todos os vereadores, e aonde uma conversa aberta, franca, aí, a questão das emendas parlamentares. Cada vereador tem os seus deputados, né? Os seus partidos, onde o prefeito fez um relato dos projetos que estão em andamento a nível da capital federal, já alguns empenhados, outros já liberados e outros ainda para serem empenhados e liberados. Acho que vai do esforço de cada colega vereador para gestionar junto aos seus deputados a liberação de recursos para o município de Novo Xingu. Então, agradecer aos colegas que participaram, os que não conseguiram participar justificaram, né? Mas é interessante que nós tivemos uma boa reunião. E gostaria aqui também não podia deixar de comentar a questão da nossa rústica, né? Primeira rústica que aconteceu. Quero parabenizar o colega vereador Darcy, com seus 60 anos aí, né? Teve mais um senhor de mais idade que participou e iniciou e concluiu, né? Então, era um dos mais de idade aí, né? Mas, pelo que eu sei, não tem muita experiência em rústica, né, colega? Mas o interessante é participar. Muito bem representado. Parabéns, vereador. Parabéns a todos que participaram dessa rústica, desde as crianças aí, que deu para ver a emoção, né, de participar, os que se classificaram, enfim, todos ganharam medalha, mas o interessante é mesmo a participação. E também, né, os que participaram do nosso baile. Um evento muito bem organizado, assim, uma música boa, apesar do susto no final da tarde, né, que deu uns atrapalhos ali, estavam quase, como diz o pessoal do conjunto, cancelando o baile, né? Mas um bom público presente, né? Nosso centro de eventos aí lotou, e como de costume, né? Novo Xingu mostrou de novo, né, a sua capacidade de organização. Eu quero aqui agradecer a patronagem do CTG que organizou o almoço, né? Embora a gente esteja estando patrão, mas não é a gente que faz lá. A todos, mesmo quem não faz parte da patronagem, que ajudou a preparar o careteiro no tacho, né? Então, estava muito bom, a gente ouviu os elogios para isso, e dizer que o CTG é uma entidade do nosso município que é parceira para todo e qualquer evento aí. Seria isso, muito obrigado. Obrigado, vereador. Continuam abertas as inscrições. Não havendo mais trabalho para a sessão de hoje, agradeço a presença de todos e dou por encerrada a sessão.